Fala galera do Matemática Fácil, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar gráficos de uma função quadrática ou função polinomial de segundo grau. Esse tema é muito interessante, ele é muito legal que vai nos ensinar a interpretar o gráfico de uma parábola e também saber a construir o gráfico de uma parábola. Aí a gente vai entender como funciona a função polinomial de segundo grau geometricamente falando. Beleza? Então, pessoal, me sigam nas redes sociais aí, já vai deixando o seu like, se inscreva-se no canal e ativa o sininho lá para vocês não ficarem sem notificação, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bem, pessoal, antes da gente desenhar o gráfico da função quadrática, a gente tem que ver alguns pontos essenciais para marcar no plano cartesiano antes de fazer o desenho da curva. Então é interessante, beleza? Vamos ver que pontos são esses aí? Olha só. Eu tenho aqui uma função f de r em r definida por f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. É chamada de função quadrática ou polinomial de segundo grau. É uma definição de função que a gente viu lá na aula de função quadrática. Então vamos ver que pontos são esses. Primeiro é encontrar as raízes. Qual que é a importância das raízes? Porque lá vai nos dizer os valores de x, não é? Que zeram a função. Então são os locais, são os pontos em que a parábola vai interceptar o eixo x, que é o eixo das abscissas. O próximo aqui é identificar o coeficiente c. Primeira coisa que a gente tem que saber, quem é o coeficiente c, porque ele vai mostrar para a gente onde a parábola vai interceptar o eixo y. Só para dar uma ideia para vocês melhor aqui, ó. Aqui, todo ponto que tem em cima do eixo y, ele é um ponto em que x é zero. Então, ou seja, se aqui tiver zero, zera. Se aqui tiver zero, zera. Então, só sobra o c. Então, o c é que vai nos avisar onde a parábola vai interceptar o eixo y. E a próxima coisa são as coordenadas do vértice da parábola, né? Onde a parábola faz a curva. E como é que eu acho essas coordenadas? Só usar aqui, ó, x do vértice é igual a menos b sobre 2a, tem essa formulinha aí, e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Repara, pessoal, que a fórmula do x do vértice é parecida com a da soma das raízes, que é menos b sobre a. Não confundam, viu? Aqui tem um 2a. Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente marcar esses pontos direitinho. Então, vamos ver aqui um gráfico. O primeiro exemplo vai ser y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, vamos aqui achar as raízes dessa função, que é igualar essa função a zero. Então, vamos identificar os coeficientes a, b e c. A, b e c são 1, menos 6 e 5, respectivamente. Então, eu tenho aqui ó, que o delta, fazendo aqui por delta e Bhaskara, né, que vai ser mais conveniente para a gente, é igual a menos 6 ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4ac vai ser menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Então, delta é 36, né? Menos 20. Delta é 16. Então, agora vamos usar a fórmula de Bhaskara, que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que a gente já viu também em outra aula. Então, eu vou ter menos 6 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Então, vamos ter 6 mais ou menos 4, né? Porque a raiz de 16 é 4. E 2 vezes 1 é 2. Então, vamos ter x', que é 6 mais 4 dividido por 2. X duas linhas, que é 6 menos 4 dividido por 2. Então, vamos ter que x' é 5 e x duas linhas é 1. Repare, pessoal, que foi fácil aí, né? Usamos aí delta, usamos a fórmula de Bhaskara. Então, foi tranquilo para poder achar os primeiros pontos. 5 e 1, ou seja,
A parábola vai interceptar o eixo x no ponto 5, 0 e no outro ponto 1, 0. Tá vendo? Agora vamos ver outra coisa aqui que é importante, é achar o c, que o c é 5. Tá vendo? A gente já tinha encontrado isso daí, onde a parábola vai interceptar o eixo y. Agora vamos achar as coordenadas do vértice. X do vértice, menos 6 sobre 2 vezes 1, né? Porque a gente viu que é menos b sobre 2a. Então, x do vértice menos com menos é mais, então ficou 6, 2 vezes 1 é 2, 6 sobre 2, x do vértice é 3. O y do vértice é menos delta sobre 4a, então é menos delta sobre 4 vezes 1. Então, y do vértice é menos 16 sobre 4. Y do vértice vai dar menos 4. Então, o vértice da parábola é 3 e menos 4. Tá vendo aí, pessoal? Que até que é tranquilo de achar aí os pontos que são essenciais antes de fazer o gráfico. A gente tem aí que achar as raízes, que é tranquilo. Identificar o C também é fácil. E guardar essa formulinha aí, ó, para poder encontrar as coordenadas do vértice. X do vértice, pessoal, e o y. Um eixo x, né, que é o eixo das abscissas, e o eixo y aqui. Estou usando o software GeoGebra, né, que é um software que ajuda muito a gente na construção de gráficos, né, de função, em outros requisitos também dentro da geometria. Quem quiser, né, baixar esse aplicativo, ele é muito fácil, né, posso deixar o link para vocês ali baixarem. E tem um amigo meu, o Éder Marinho, que ele sempre dá aula, faz videoaulas também, sobre o GeoGebra, ensinando a gente a fazer muitas coisas no GeoGebra. Então, quem tiver interesse, vou deixar o link do canal dele também ali na descrição dessa aula. Então, vamos aqui, pessoal. Primeiro, vou arredar um pouquinho esse eixo daqui, um pouquinho para cá. Vamos dar uma olhada aqui no plano cartesiano e vamos marcar os pontos. A gente achou as raízes 5 e 1, não é? Então, vamos marcar aqui, ó, o ponto 5, 0, que é o x', e o x duas linhas, que é o ponto 1, 0. Tá vendo? Então, é nesses dois pontos aqui que a parábola vai passar no eixo x. Vamos marcar agora o C. O C é 5, não é, galera? Então, ó, marquei o C, que é 5, que eu sei onde a parábola vai interceptar o eixo y. Agora, eu vou marcar as coordenadas do vértice. A gente tinha encontrado o x do vértice 3 e o y do vértice menos 4. Então, marquei aqui as coordenadas do vértice. Tá vendo? Então, a parábola ela vai ter que passar por esses pontos. E aí, como é que fica? Dessa maneira aí, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, você pode vir com um lápis, uma caneta e passando aqui, ó, no C, passa na raiz, chega no vértice, dá a virada e sobe de novo passando pela outra raiz, tá vendo? É uma parábola com a concavidade dela voltada para cima. E aí a gente vai ver que isso tem uma relação com o valor do A. O A, nesse caso, é 1, é positivo. Então, concavidade para cima, tá vendo? Esse é o desenho da parábola, esse é o gráfico do primeiro exemplo que a gente colocou aí. Agora, pessoal, a gente viu o desenho de uma parábola, né? Um exemplo ali de concavidade para cima. Vamos dar uma olhada no outro exemplo aqui, ó. Temos y igual a x ao quadrado menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Então, primeira coisa, vamos achar os coeficientes aqui. A, B e C são, respectivamente, menos 1, 3 e 4. Vamos calcular o valor do delta agora. 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 4. Resolvendo a potência e a multiplicação, vamos ter 3 ao quadrado é 9, né? Menos 4 vezes menos 1 é 4, 4 vezes 4 é 16. Então, o nosso delta é 25. Agora, vamos usar a fórmula de Bhaskara para poder achar o resultado. Menos 3, mais ou menos a raiz de 25 sobre 2 vezes menos 1. Então, x é menos 3 mais ou menos 5, né? Porque a raiz de 25 é 5, e 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, temos que x' é menos 3 mais 5 sobre menos 2, e x duas linhas é menos 3 menos 5 sobre menos 2.
Fazendo esses cálculos, vamos encontrar x' igual a menos 1, né? Porque menos 3 mais 5 é 2. 2 dividido por menos 2 é menos 1. Menos 3 menos 5 é menos 8. Dividido por menos 2 vai dar 4. Então, as coordenadas são menos 1 e 4. O C, a gente já viu que é 4. Beleza? Então, por enquanto, a gente sabe onde que ela vai passar no eixo x, que é no menos 1 e no 4. E no eixo y vai passar no 4. Agora, ó, o x do vértice é menos 3 sobre 2 vezes menos 1. X do vértice é menos 3 dividido por menos 2. X do vértice é 1,5. Eu gosto de deixar como decimal, porque fica mais fácil da gente identificar no plano cartesiano, nas retas, né? Onde que vai estar o 3 meios, né? Então, em decimal é mais fácil. E o y do vértice é menos 25, que é o menos delta, sobre 4 vezes menos 1. Então, eu tenho menos 25 sobre menos 4, que vai dar 6,25. Então, as coordenadas do vértice dessa parábola agora vão ser 1,5 e 6,25. Eu posso deixar o resultado como decimal ou como fração, tá, pessoal? Mas eu gosto de deixar em decimal porque fica mais fácil da gente descobrir onde que vai estar no plano cartesiano. Então agora bora fazer o gráfico dessa função. Bem, pessoal, mais uma vez aí, estamos aí com o plano cartesiano e vamos dar uma olhada aqui, ó, no gráfico dessa função agora que vamos ter. Primeiro, vamos marcar aqui as raízes. As raízes foram menos 1 e 4. Então, ou seja, é o ponto aqui, menos 1, né? E no 4, é onde a parábola vai interceptar o eixo x, beleza? Agora, o C, a gente viu que é 4. Então, vamos marcar o ponto aqui, que é onde a parábola vai interceptar o eixo y. Tranquilo? Então, vamos marcar agora as coordenadas do vértice, que é 1,5 e 6,25. Tá vendo? Tudo positivo. Marcamos, ó, lá em cima lá, está o vértice. Então, a parábola vai passar por esses 4 pontos. Tá vendo? Olha só como é que fica. Tá vendo? Ficou desse jeito aí, ó. É muito tranquilo de fazer. A gente pode, igual eu falei, vem aqui com lápis, passa aqui na raiz, passou no C, passou no vértice e chegou até a outra raiz. Tá vendo? E repara que agora a concavidade dessa parábola está para baixo. Então, pode acontecer? Pode, para cima ou para baixo. A gente vai ver aí que vai depender do valor do A, do coeficiente A, que agora foi menos 1, é negativo. Então, vamos dar uma explicitada um pouco melhor nessa concavidade da parábola aí, que é muito importante. Bem, galera, como eu chamei a atenção de vocês aí, né, para o gráfico ali, vamos ver aqui qual a relação do A com a concavidade que tem a parábola. Então, a gente reparou aqui, ó, que quando o A é maior do que 0, e eu tenho esse tipo de desenho, que foi o primeiro exemplo que nós tivemos, x² menos 5x mais 6, tá vendo? O A valia 1. Então, a concavidade da parábola foi para cima. Toda vez que o A for positivo, a concavidade é para cima. Agora, quando o A é negativo, né, um número menor do que 0, a gente tem que a concavidade é para baixo, igual foi o segundo exemplo, que a gente tinha menos x². O A era menos 1, então a concavidade da parábola acabou sendo para baixo. Tá vendo? A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Eu costumo até guardar um macetinho que é o seguinte, ó, quando o A é positivo, a parábola sorri para você. Agora, quando o A é negativo, a parábola fica triste para você. Tá vendo aí? É um pouco ridículo esse macete aí, mas eu acho que dá para guardar um pouquinho, facilita aí. Tá vendo aí a concavidade? Qual a importância do A, então, na função quadrática? Agora, vamos ver a relação da concavidade e o delta da raiz. O que acontece? A gente tem A maior que 0 e A menor que 0. E vamos ver como acontece quando delta é maior que 0. Nos dois exemplos anteriores, a gente viu que delta foi um número maior que 0. Então, a gente viu que tinha duas raízes
distintas, algo que a gente também já viu na equação do segundo grau. Então, quando A é positivo, delta é positivo, temos assim esse gráfico aí, ó. Tá vendo? Com cavidade para cima e interceptando x em 2 pontos, já que são duas raízes distintas. Agora, quando A é negativo e delta é positivo, temos aí, ó, a única diferença é a concavidade para baixo, mas ainda interceptando em 2 pontos, porque eu tenho duas raízes distintas. Agora, pessoal, quando delta é igual a zero, a gente já viu que a gente tem apenas uma raiz real, ou duas iguais, não é? Então, se é uma só, quer dizer que a parábola vai poder encostar uma vez só no eixo x, beleza? Então, no primeiro caso do A ser positivo, é com cavidade para cima, mas tá vendo? Encostando uma vez só no eixo x, tá vendo? Agora, no caso do A ser negativo, com cavidade para baixo, tá vendo? E encostando uma vez só no eixo x, tá vendo? A parábola encosta com o vértice dela no eixo x. Agora, quando delta é negativo, a gente já viu também em outro vídeo que não tem raiz real. Se não tem raiz real, vai ter como passar no eixo x? Não vai, não. Então, quando A for positivo, com cavidade para cima, e olha só, não intercepta o eixo x, porque não tem raiz real. E quando o delta é negativo e o A também é negativo, a concavidade é para baixo e não encosta no eixo x, tá vendo? Tranquilo, pessoal, de ver isso daí? Agora vamos ver um exemplo de cada aí, do delta igual a zero e do delta menor que zero. Então, pessoal, vamos ver aqui esse exemplo, ó. Eu tenho y igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Agora, pessoal, eu quero enfatizar com vocês um exemplo com delta sendo zero e o outro com delta sendo menor do que zero, para a gente ver o que a gente faz na construção do gráfico. Então, nesse exemplo aí, temos y igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. A, B e C são 1, menos 6 e 9, respectivamente. Delta vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, o delta é 36, que menos 6 ao quadrado é 36. E menos 4 vezes 1 vezes 9 também é 36. Então, 36 menos 36, delta deu zero. Tá vendo? Se delta é zero, duas raízes iguais ou uma só. Então, pela fórmula de Bhaskara, vamos ter menos 6 mais ou menos a raiz de zero sobre 2 vezes 1. Menos com menos é mais, raiz de zero é zero e 2 vezes 1 é 2. Então, vamos ter 6 mais ou menos 0 sobre 2. Então, x' é 6 mais 0 sobre 2 e x duas linhas é 6 menos 0 sobre 2. X', então, vai dar 3 e x duas linhas também vai dar 3. Tá vendo? Duas raízes iguais. O C a gente já viu ali que é 9, então basta achar agora as coordenadas do vértice. Olha só que interessante. O x do vértice é menos 6 sobre 2 vezes 1. Então, menos com menos é mais, vai ficar 6 sobre 2. X do vértice é 3. Repara, pessoal, que se o x do vértice aqui ele é 3, ele aqui, ó, bateu, ó, com a raiz, ó. X do vértice deu 3 e as raízes também deram 3. É igual eu falei, ó. Como vai passar uma vez só, a parábola encosta com o próprio vértice. Olha só o y do vértice. É menos delta sobre 4a. O delta é zero. Então, 0 sobre 4 vezes 1, y do vértice é zero. Então, as coordenadas do vértice é 3 e 0. Repara, é o mesmo ponto onde vai estar a raiz dessa equação. Então, pessoal, quando você tem uma equação de segundo grau, que seu delta deu zero e você vai construir o gráfico, você reparou que não tem necessidade de você calcular x do vértice e y do vértice? Porque essas coordenadas vão ser os próprios pontos ali da raiz, 3, 0, né? Porque o vértice vai passar no 3, 0. Né, que é a coordenada da raiz. Então, ó, é bem legal isso daí. Agora, vamos ver como é que vai ficar esse gráfico aqui de novo.
o plano cartesiano. Vou mostrar aqui com você esse gráfico. O gráfico de x² menos 6x mais 9. Quando a gente faz o gráfico, pessoal, ele fica dessa maneira, ó. Ele passa no 9, que é o c, e ele passa também no 3, que o 3 é a única raiz dele. Tá vendo? Vou arredar um pouquinho mais para cá, ó, só visualizar aqui melhor. E esse 3 aqui, a gente viu também que são o quê? As coordenadas do vértice. X é 3, o vértice aqui é 3. Tá vendo? Então, pessoal, foi por isso que eu enfatizei que a gente não tem necessidade de encontrar as coordenadas do vértice, porque as coordenadas do vértice coincidem com a raiz. Você pode ver aqui, ó, que está passando aqui, ó, no 3. Tá vendo? Então, não tem necessidade. Achou a raiz? Você achou a coordenada do vértice também. Agora, vamos ver um exemplo em que... Olha só um outro exemplo, então, aqui que podemos ter de função quadrática. Temos y igual a menos 3x² mais x menos 1. A, B e C são menos 3, 1 e menos 1, respectivamente. O delta é 1² menos 4 vezes menos 3 vezes menos 1. Então, 1² é 1 e 4 vezes 3 vezes 1 dá 12. Menos com menos é mais com menos é menos. Então, vai ficar 1 menos 12, delta deu menos 11. Então, pessoal, podemos reparar que quando o delta é negativo, não tem solução real. Então, eu não preciso calcular quem é x' e quem é x duas linhas, né? Ou seja, a parábola não vai encostar no eixo x. Então, olha só, vamos direto para o C, que é menos 1, e agora as coordenadas do vértice. X do vértice é menos 1 sobre 2, que multiplica menos 3, que é menos 1 sobre menos 6, menos com menos é mais, então é 1/6. Dividindo vai dar aproximadamente 0,17, porque vai dar uma dízima periódica, né? 0,16666, aproximadamente 0,17. Y do vértice vai ser 11 sobre 4 vezes menos 3, que é 11 sobre menos 12. Fazendo essa divisão, vamos encontrar aproximadamente menos 0,92. Também é uma dízima periódica, 9,16666. Arredondando para duas casas, vai dar menos 0,92. Então, temos as coordenadas do vértice aí. Pessoal, quando o delta é negativo, nós já temos tudo que é suficiente para fazer esse gráfico. Já temos aí quem é o C, já temos as coordenadas do vértice. Agora só falta para a gente achar quem vai... Vamos dar uma olhada, pessoal, nesse gráfico aqui. Ó, a gente já sabe que o C é menos 1 e o vértice é 0,17 e menos 0,92. Então, o vértice eu marquei aqui. Como o A ele é negativo, que era menos 3, a gente vai reparar que a concavidade vai ser para baixo. Então, já vou marcar aqui, ó. Beleza? Ó, marquei concavidade para baixo. Tá vendo, galera? Ó, e aí está o gráfico. Então, quando o delta ele é negativo, a gente só precisa do C e do vértice. Tá vendo, pessoal? Muito fácil. Você marcou o vértice e quem é o C, só esses dois pontos são essenciais para você fazer o gráfico. E aí você consegue fazer um esboço direitinho. E como o A aí foi negativo, não é? O A aí está negativo com cavidade para baixo. Tá vendo? Então, é uns exemplos aí diferentes que é interessante para a gente. Agora, vamos ver como é o conjunto imagem e os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função quadrática. Então, bora ver primeiro quando o A for positivo, o A maior que zero. Então, vou deixar o desenho aqui, ó. Tá vendo? A positivo com cavidade para baixo. Então, o que a gente pode notar aqui, pessoal? Olha o que a gente pode notar. A gente tem aqui o V, que é o vértice da parábola. Aqui, y do V, tá vendo? É y do vértice, a coordenada do y do vértice, ó, no eixo y. Tá vendo? A parábola ela vai do y do vértice para cima, infinitamente. Tá vendo? Então, a imagem dessa função é do y do vértice para cima. Tá vendo? Independente de quem seja.
Toda concavidade que é para cima, toda vez que o A é positivo, a imagem vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? Tranquilo? Agora eu coloquei esse eixo aqui, ó, em amarelo. O que é esse eixo aqui, pessoal? Isso aqui é um eixo de simetria, beleza? Esse eixo de simetria aí está no meio da parábola. Então, está dividindo ali mais ou menos no meio, passando pelo x do vértice. E se você notar, antes do x do vértice, a parábola está diminuindo. Então, é um intervalo decrescente, tá vendo? E depois do x do vértice, temos que a parábola está aumentando, né? Então, ela é um intervalo crescente, beleza? Então, para resumir, temos aqui, ó, que a imagem é sempre, quando A é positivo, y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual ao y do vértice, é para cima. E f ela é crescente, né, a função, toda vez que x pertencente aos reais, tal que x ela é maior ou igual ao x do vértice, tá vendo? X maior ou igual ao x do vértice. E f ela é decrescente, tá vendo igual aqui, ó, quando o x é menor do que o x do vértice. Tá vendo, galera? Muito fácil esse daí. Agora vamos dar uma olhada quando o A ele é negativo. Então vou colocar aqui um desenho para vocês verem. Temos aqui, ó, concavidade para baixo, já que o A é negativo. E vamos ver aqui, ó, o y do vértice está aqui, né? Coordenada do vértice. E aí, a imagem dessa parábola é do y do vértice para baixo, que é só para baixo que tem o y do vértice, tá vendo? O máximo aqui é o y do vértice, tá vendo? Nós vamos falar disso ainda. Então, toda a imagem é menor ou igual ao y do vértice. E aqui temos de novo, ó, um eixo de simetria, que vai dividir a parábola aí no meio, né? E agora a gente pode ver que antes do x do vértice, a parábola está aumentando, ela é crescente. E depois do x do vértice, a parábola está diminuindo, então é decrescente. Resumindo, pessoal, a imagem dessa função agora é todo y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual ao y do vértice, igual está aqui, né, de verde. E f ela é crescente agora toda vez que x for menor que o x do vértice. Tá vendo? Ela vai ser crescente. Agora, a imagem ela vai ser, né, a função vai ser decrescente toda vez que x pertencente aos reais, x for maior ou igual ao x do vértice. Tá vendo? Dá para ver aqui. Beleza? Agora, e valores mínimo e máximo? O que é isso? A gente tem o seguinte, vai depender da concavidade da parábola. Então, eu tenho aqui, ó, se A é maior que zero, a concavidade é para cima, né? A parábola sorri para você. Então, temos esse desenho aqui, tá vendo? Então, a gente pode notar aqui, ó, o vértice está aqui. E o y do vértice está aqui e x do vértice, beleza. O que é o valor mínimo e valor máximo? O V, que é o vértice, é o ponto de mínimo, que já que aqui, ó, tá vendo pela imagem, ó, do y do vértice para cima, então quer dizer que o y do vértice é o mínimo dessa função. Então ele é o ponto mínimo. E o y do vértice é o valor mínimo. O vértice é o ponto mínimo e o y do vértice é o valor mínimo. Toda vez que a concavidade for para cima, a gente vai ter valor mínimo. E o que é o x do vértice? X do vértice é a coordenada do x quando a função está no mínimo. Tá beleza? Agora, quando o A for menor que zero, concavidade para baixo, não é? Então, temos isso daqui. Podemos reparar que o V aqui está no máximo. Então, o V é o ponto de máximo. Só tem parábola do V para baixo. E o y do vértice que a gente tem aqui vai ser o valor máximo dessa função aí. Vai ser o y do vértice. Então, quando a concavidade ela é para baixo, a gente tem valor máximo. E o x do vértice? É quando é a coordenada do x, onde a função é máxima. Tá vendo? Muito tranquilo aí de ver quem é mínimo e quem é máximo. Beleza. Vamos praticar então, pessoal? Vamos dar uma olhada agora em algum exemplo, um problema aí contextualizado para a gente praticar um pouquinho dessa teoria que a gente viu aqui hoje. É um exercício da Estadual de Goiás, não é? Universidade Estadual de Goiás, é adaptado aqui.
fala o seguinte, ó, o lucro de uma empresa é dado pela relação R igual a L mais C, em que L é lucro, R é a receita e C é o custo de produção. Numa empresa que produziu X unidades de um produto, verificou-se que C de X é igual a 2x² mais 2.500x mais 3.000, que é a função que representa o custo. E Rx, que é a função que representa a receita, né? É x² mais 7.500x mais 3.000. Quantas unidades essa empresa deve produzir para obter o maior lucro possível? Então vamos ver primeiro o seguinte, como é que eu calculo o lucro? Lucro é a receita menos o custo. Então vamos pegar agora e substituir as funções. Lx, vou chamar de função do lucro, né? Rx² mais 7.500x mais 300 menos 2x² mais 2.500x mais 3.000, que é a função custo. Então, pessoal, aqui ó, a gente tem que esse menos aqui, ó, ele deixa todo mundo dentro do parênteses negativo. Então, quando a gente vai juntar aqui os semelhantes, ó, x² com menos 2x² vai dar menos x². E 7.500x menos 2.500x vai dar 5.000x. E 3.000 menos 3.000 a gente vai cortar, vai dar zero. Então, vamos ter aqui, ó, a função lucro é menos x² mais 500x. Vamos prestar atenção um pouco aqui na pergunta que ele está fazendo. Vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Ele quer saber quantas unidades essa empresa deve produzir para se obter um maior lucro possível. Maior, então, quer dizer que é máximo, beleza? Se é máximo, com cavidade da parábola para baixo, beleza? A negativa aqui, ó, tá batendo ao A negativo aqui. E se ele quer saber quantas unidades, ele está perguntando qual é o lucro máximo? Não. Ele quer saber quantas unidades vai te dar o lucro máximo. Então, ele não quer saber y do vértice, ele quer saber x do vértice, porque o x é que representa as unidades, beleza? Então, ele quer saber qual vai ser o x em que essa função é máxima. Então, o x do vértice é menos 500 sobre 2 vezes menos 1. X do vértice é menos 5.000, né? Dividido por menos 2. Então, x do vértice é 2.500. Então, para se ter um lucro maior possível, né, um lucro máximo, essa empresa vai ter que produzir 2.500 unidades. Então, pessoal, só para deixar claro aí, essa questão te pediu o x do vértice, por quê? Porque ele quer saber quantas unidades, e as unidades são representadas por x. Então, por isso é x do vértice. Se ele tivesse perguntado qual é o lucro máximo, o lucro é a função, é o f, é o y. Aí eu estaria calculando y do vértice. Beleza? Tranquilo? Muito fácil isso daí, galera? Então, olha só. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo aí, pessoal, deixa seu like aí, inscreva-se no canal aí para ajudar a gente, para vocês receberem as notificações, né? Fiquem ligados aí para vocês não perderem nenhuma aula, beleza? Então, muito obrigado e um forte abraço para vocês.